Fala, nação tricolor! Se liga no que eu vou te contar hoje, porque tem muita coisa quente sobre o nosso Bahia. Primeiro, vamos falar de umas revelações bombásticas que um advogado trouxe sobre a SAF do Bahia. E não para por aí! Também tem novidades sobre jogadores, inclusive com possibilidade de retorno importante no elenco. E claro, vamos dar aquela passada nos bastidores do duelo contra o Atlético Nacional e o que tá rolando no mercado da bola. Vem comigo! Para começar, olha só essa. O Atlético Nacional, adversário do Bahia, não sabe o que é perder jogando em casa há mais de 9 meses. Nesse período, o time colombiano fez 28 jogos como mandante, venceu 21 e empatou 7. É mole? Vai ser pedreira? Mas a gente sabe que o Bahia tem capacidade. É jogo para entrar com muita atenção, controle de bola, diminuir o ritmo do adversário e principalmente não dar brecha para erro. O Atlético Nacional é rápido, intenso e sabe aproveitar qualquer vacilo. Mas com foco e aplicação, o Bahia pode surpreender. E a torcida? Ah, a torcida não deixa a desejar nunca? Todos os ingressos para o setor do Bahia no estádio já foram vendidos? É isso mesmo? A nação tricolor vai invadir e fazer barulho lá na Colômbia. A torcida já começou a marcar presença desde o aeroporto, recepcionando o time, mostrando que o Bahia nunca joga sozinho. Agora, sobre desfalques, Gilberto e Ademir não viajaram com o elenco e devem ser ausência confirmada. Preocupante? Sim. Mas a boa notícia é que Eric deve voltar e ser opção importante para o time. Outra novidade que animou a galera foi a projeção de retorno de Santiago Arias, que deve ficar à disposição na próxima rodada contra o Internacional. Mesmo que não seja titular de cara, é mais uma peça para fortalecer o grupo numa fase decisiva da temporada. Falando em mercado da bola, muita gente perguntou sobre o William Arão. E já adianto, ele não está nos planos do Bahia para esta janela de transferências. Apesar de ter trabalhado com gente da atual comissão técnica, não existe negociação em andamento. O foco do clube é outro, buscando reforços que realmente encaixem no perfil traçado pela SAF. E por falar em SAF, vamos às revelações. Do advogado André Sica, que participou ativamente do processo de venda do Bahia para o Grupo City. Segundo ele, rolou uma verdadeira disputa nos bastidores. O Atlético Mineiro chegou forte tentando atravessar o negócio. O São Paulo também teve conversas, mas o Bahia foi quem fez a lição de casa direitinho. Sica contou que, apesar de muitos tentarem desmerecer, o Grupo City viu no Bahia o projeto ideal. O clube baiano apresentou um trabalho sólido, organizado, e isso foi decisivo para fechar o negócio. Ele ainda comentou sobre a resistência que existe em parte da mídia do Sudeste em reconhecer a grandeza do que foi feito no Bahia. Mas deixou claro, quem trabalha diretamente com o mercado do futebol sabe da importância do projeto do Bahia com o City. A relação é profissional, estratégica e está sendo tratada com o respeito que merece. Sica também compartilhou uma curiosidade legal. Tudo começou com uma conversa despretensiosa em Salvador, depois de um jogo da seleção. Ali nasceu a ideia e o resto foi consequência de muito trabalho e competência. Hoje, o Bahia colhe os frutos dessa parceria e vai ganhando cada vez mais relevância no cenário nacional. Para encerrar, fica o sentimento de orgulho pelo caminho que o Bahia vem trilhando. Não foi questão de sobrar oportunidade. Pelo contrário, teve clube batendo na porta. Mas o Grupo City escolheu o Bahia porque viu ali um projeto sério e com potencial. E é isso que importa. Fazer o nosso, focar em crescer e seguir, incomodando quem não está acostumado a ver o tricolor em destaque. Agora é aguardar o jogão lá na Colômbia e torcer para trazer os 3 pontos. Quem curtiu já sabe o que fazer. Bora fortalecer, porque o Bahia é gigante! E não dá para falar de Bahia hoje sem tocar no ponto mais importante que vem mudando a história recente do clube. A SAF. A chegada do Grupo City foi um divisor de águas e, mesmo que ainda tenha gente desconfiada ou fazendo pouco caso, os números, as ações e os bastidores mostram outra realidade. Quando se tem uma gestão profissional, um projeto a longo prazo e um grupo que entende de futebol global, os frutos aparecem. E isso incomoda, viu? Incomoda muita gente, especialmente quem está acostumado a ver sempre os mesmos clubes centralizando tudo. E sabe o que mais?
A maneira como o Bahia entrou no radar do Grupo City não foi um acaso, não foi um favor, foi merecimento. O próprio advogado André Sica explicou que existia um mapeamento de clubes no Brasil. E o Bahia só entrou nessa conversa porque já vinha se organizando nos bastidores, arrumando a casa, estruturando a parte financeira e modernizando processos. Quando a oportunidade bateu a porta, o Bahia estava pronto e, mais do que pronto, se apresentou melhor do que muita gente do eixo sul-sudeste gostaria de admitir. Aliás, a tentativa de atravessar a negociação por parte de clubes como Atlético Mineiro e São Paulo só confirma o tamanho do projeto, porque se fosse uma SAF sem futuro, ninguém se mexeria desse jeito. Mas o Bahia estava lá, com seu projeto em mãos, mostrando que não era só paixão de torcida, era um clube com visão de crescimento. E é justamente essa visão que começa a refletir dentro de campo. O Bahia de hoje é competitivo, sabe onde quer chegar, e mesmo em meio a dificuldades, tem um norte. Claro que não é da noite para o dia que um projeto como esse se consolida, mas cada passo dado com planejamento faz diferença. A SAF trouxe não só investimentos, mas uma mentalidade profissional que estava faltando. E isso se vê desde as contratações mais assertivas até a melhoria da estrutura para atletas e comissão técnica. E olha, a torcida tem um papel fundamental nesse processo. A resposta que o torcedor dá em momentos decisivos, seja comprando ingresso, seja abraçando o time nas em redes sociais, é o combustível que move esse projeto. Vender todos os ingressos para um jogo na Colômbia não é pouca coisa. Mostra que o Bahia tem uma torcida engajada, apaixonada e que entende o momento histórico que o clube vive. Não se trata só de um jogo, mas de mostrar ao continente que o Bahia voltou a ser protagonista. O próprio jogo contra o Atlético Nacional vai ser um grande termômetro. Sabemos das dificuldades do retrospecto do adversário em casa, mas também sabemos que o futebol é decidido nos detalhes e é aí que entra a importância da preparação. O Bahia precisa ser inteligente, segurar a ansiedade, controlar o ritmo da partida e não cair na armadilha de correr atrás da bola o tempo todo. Se conseguir ditar o ritmo, manter a posse e explorar os espaços com inteligência, tem tudo para fazer um grande jogo. E mesmo com os desfalques de Gilberto e Ademir, o elenco tem opções. A volta de Eric, por exemplo, é uma notícia excelente. É um jogador que acrescenta muito na dinâmica ofensiva, tem qualidade no 1 contra 1 e pode ser decisivo. Além disso, a expectativa pelo retorno de Santiago Arias é outro alento. Ter um elenco mais completo nessa reta final de fase de grupos da Libertadores é crucial. Cada peça conta, cada jogador que retorna dá mais alternativas ao treinador. Agora, voltando ao tema da SAF, tem uma parte da entrevista do André Sica que merece ser destacada. Ele falou abertamente sobre a resistência que parte da imprensa e da torcida de outros estados tem em dar ao Bahia o reconhecimento merecido por ter sido escolhido pelo Grupo City. Isso, segundo ele, é pura vaidade. É recalque de quem não consegue aceitar que um clube fora do eixo tradicional conseguiu fazer um trabalho tão bem feito a ponto de ser o escolhido por um dos maiores grupos do futebol mundial. E ele foi enfático ao dizer que, dentro do meio profissional, o respeito ao que o Bahia construiu é absoluto. Não é papo de torcedor, é a visão de quem vive os bastidores do futebol de alto nível. E tem mais! Essa relação entre Bahia e Grupo City é uma via de mão dupla. O City encontrou no Bahia um projeto sólido e, ao mesmo tempo, o Bahia ganhou acesso a uma estrutura de excelência global. Isso inclui intercâmbio de profissionais, metodologia de trabalho, uso de tecnologia de ponta e uma rede de contatos que poucos clubes brasileiros podem sonhar em ter. É uma parceria que, aos poucos, vai elevando o patamar do clube e colocando o Bahia em um nível de profissionalismo que o futebol moderno exige. Outro ponto que chamou atenção foi o relato sobre como o projeto com o Bahia começou de forma despretensiosa, numa conversa casual em Salvador, e foi ganhando corpo até se transformar no que é hoje. Esse tipo de bastidor mostra que, por trás dos grandes negócios, existem também conexões humanas, visões alinhadas e, claro, muito trabalho. Não foi uma escolha aleatória, foi uma construção. E é importante lembrar que, enquanto a inveja bate a porta, o Bahia segue focado em fazer o seu.
A preocupação não é com o que dizem em São Paulo, no Rio ou em Minas. A preocupação é com o que acontece no Fazendão, com a evolução do time, com a base que precisa continuar sendo lapidada e com a torcida que merece ver o Bahia brigando por coisas grandes. Porque sim, o Bahia tem condições de ser protagonista no cenário nacional e internacional. Não é exagero, é uma consequência natural de quem trabalha certo. Agora, falando um pouco do que vem pela frente, a sequência de jogos vai exigir muito do elenco. Libertadores, Campeonato Brasileiro, competições paralelas, tudo isso demanda um grupo forte, equilibrado e preparado. É por isso que a diretoria segue atenta ao mercado, buscando reforços pontuais que possam chegar e contribuir de imediato. Não adianta trazer por trazer. O perfil das contratações segue sendo analisado com muito critério, porque o objetivo é claro: fortalecer o time sem comprometer a saúde financeira e a filosofia do projeto. E nessa linha, é fundamental destacar como o Bahia mudou sua postura nas negociações. Antes, era comum ver o clube correndo atrás de soluções de emergência sem planejamento a longo prazo. Hoje, cada movimentação é pensada estrategicamente, com foco em agregar qualidade ao elenco e não apenas fazer volume. Isso é gestão profissional. Isso é SAF funcionando. O torcedor pode esperar sim novidades na próxima janela, mas sempre dentro dessa lógica de responsabilidade e eficiência. Nada de contratações midiáticas só para dar manchete. O que importa é o que o jogador pode entregar em campo e como ele se encaixa no projeto maior do Bahia. E tudo isso, claro, vai refletindo também fora das quatro linhas. A marca Bahia cresce, os patrocinadores se interessam mais, as oportunidades de negócios aumentam. É um ciclo virtuoso que só tende a melhorar com o tempo. E quanto mais resultados aparecerem, mais esse ciclo se fortalece. Então, enquanto muita gente tenta minimizar o que o Bahia vem fazendo, a gente segue firme, olhando pra frente, sabendo que o caminho é longo, mas que cada passo dado até aqui foi na direção certa. O importante é manter essa consistência, seguir profissionalizando todos os setores do clube e continuar dando ao torcedor motivos para se orgulhar. E é isso, minha gente! O Bahia de hoje é reflexo de um trabalho bem feito, de uma torcida apaixonada e de uma gestão que entende onde quer chegar. Os desafios continuam, os adversários são fortes, mas a confiança de que estamos no caminho certo é maior. Que venha o Atlético Nacional, que venham os próximos jogos, porque o Bahia está preparado para lutar por cada vitória. Seguimos juntos, sempre tricolores, sempre Bahia. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Em uma declaração que pegou muitos de surpresa, o ex-craque Ronaldinho Gaúcho, conhecido mundialmente por sua genialidade com a bola nos pés e por sua carreira vitoriosa por clubes como Barcelona, Milan e a seleção brasileira, rasgou elogios ao Esporte Clube Bahia durante uma entrevista recente. O ex-jogador destacou o bom momento vivido pelo tricolor de aço e não economizou palavras ao falar da organização e da paixão da torcida baiana. Acompanho o futebol brasileiro com muito carinho e o Bahia tem me chamado a atenção. É um clube que está se estruturando muito bem, com uma torcida apaixonada que faz diferença. Está se tornando uma força cada vez mais respeitada no cenário nacional, disse Ronaldinho sorridente em um evento esportivo em São Paulo. Comentário repercutiu rapidamente nas redes sociais e caiu como música para os ouvidos da torcida tricolor, que não escondeu o orgulho de ver um dos maiores nomes do futebol mundial reconhecer o trabalho que vem sendo feito no clube. Sob gestão do Grupo City, o Bahia vem mostrando evolução dentro e fora de campo, com contratações pontuais, estrutura moderna e um estilo de jogo ofensivo que tem agradado aos torcedores. Ronaldinho também fez questão de elogiar o estilo de jogo adotado pela equipe baiana. Gosto de ver times que jogam pra frente, que valorizam a posse de bola e têm criatividade. E o Bahia tem mostrado isso. É bonito de ver.
completou o ex-jogador, que sempre foi símbolo do futebol alegre e ofensivo. Os elogios do ex-camisa 10 da seleção brasileira não apenas reforçam o bom trabalho feito pela diretoria do Bahia, como também ajudam a consolidar a imagem do clube no cenário nacional e internacional. A torcida já sonha alto, e as palavras de Ronaldinho só aumentam a expectativa por voos ainda mais altos nos próximos anos. O tricolor de aço, agora com o aval simbólico de um dos maiores ídolos da história do futebol, segue sua caminhada, confiante e com a certeza de que está no caminho certo. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima! E que venham mais vitórias para os nossos times!